Olá, eu sou Marcos Mazieri, somos colaboradores da Editora Efêmera. Eu vou começar falando sozinho aqui, porque aí, né, como fica gravado, não fica aquele silêncio estranho, a pessoa olhando meio, né, sem saber o que fazer. Então já comecei falando, mas vou enrolar um pouquinho enquanto as pessoas entram. Imagino que todo mundo que esteja vendo esse vídeo, seja ao vivo, seja gravado, já saiba o que é a Editora Efêmera. Mas, para quem não sabe, a Editora Efêmera é uma editora independente, guerrilheira, que tem o intuito de publicar dramaturgia contemporânea, portanto, teatro em livro. A Editora Efêmera acredita que sim, é possível existir teatro em livro e é possível ter uma experiência teatral ao ler uma dramaturgia e que uma dramaturgia existe para além de ir para a cena, de ser montada, né? Embora esse termo já não faça mais sentido no teatro contemporâneo, mas enfim, uma dramaturgia existe para além da cena. Então esse é o nosso intuito. Então, para quem ainda não conhece o site da Editora Efêmera, tem o link na bio e lá tem algumas peças, inclusive, que são gratuitas, estão lá de livre acesso, é só entrar, clicar, baixar, colocar no seu celular, no seu tablet, ler no computador, colocar no Kindle. Inclusive eu estou aqui, por exemplo, com o meu Kindle, que eu vou olhando aqui a peça enquanto a gente conversa. Então são muitas possibilidades aí de onde ler. Certo? Eu já tenho algumas pessoas aqui, eu não estou falando assim e tá mudo, né? Nenhuma dessas gafes assim, né? Tá todo mundo me ouvindo. O José já deu um oi. Olá. E entrou mais uma pessoa. E hoje a gente vai continuar o nosso projeto O Autor Está Vivo, no caso, a autora está viva, que é uma conversa. Tá tudo ótimo, obrigado, Thaís. E que esse projeto a gente conversa com dramaturgos e dramaturgas que foram publicados pela Efêmera, por enquanto. Quem sabe no futuro a gente converse com outros e outras. Então, tanto que tem aí no nosso IGTV a conversa com o Léo, trechos de conversa com o Léo de Sá, conversa com a Vanna Medeiros, conversa com o Pedro Riera. E agora teremos uma conversa com a Ana Gagliardo, que publicou junto com a Efêmera a peça Cartografia para uma Oliveira. Estão me ouvindo? Obrigado, Lil Souto. A Bárbara falou que é chique. A Editora Efêmera é chique mesmo, muito obrigado. E a Crará, ou o Crará, falou tudo. Então, acho que esse é o momento de chamar a Ana. Eu espero sempre que a tecnologia seja legal comigo e não me boicote. Ah, ali já tá lembrando, tem a conversa completa com o Léo de Sá no YouTube. Que tem só alguns trechos aqui no Instagram, mas no YouTube tem completo. Vem, Ana! O Márcio falou, vem, Ana, bem na hora que a Ana... Opa, chegando aí. Olá, Marcos. Deixa eu ajeitar aqui. Ajeita. Só um minutinho. Porque a gente planeja para Quadro, né? tela grande e aí aqui Sim. né, a gente fica só metade. Vou ficar só com a cabecinha. Puxa, não vai dar para ver a minha gravata. Eu coloquei uma Ah, gravata. você Bom, vou mostrar preparou. aqui, ó. Tô de gravata, preparei um figurino Perfeito. para essa conversa. Aliás, muito prazer, Marcos. A gente se Ui, conhece só virtualmente. olha que loucura, né?
Pois é, pois é. E eu diagramei o teu livro e a gente nunca tinha se falado assim, só por texto. Exatamente, mas é muito curioso, né? A pandemia, ela cria afetos na distância também, né? Total. Porque, né, vocês diagramaram um livro e que diagramação e que edição. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Quero agradecer a Editora Efêmera, agradecer a você, a Lígia, né? Muito contato com a Lígia. Ela foi uma editora maravilhosa, compreensiva. E todos os diálogos que a gente teve, né, em relação à peça, em relação a esse processo. Estou muito contente de estar aqui, curiosa com o que você vai trazer e me provocar. Hum, eu vou só jogar assim para você falar mais. Mas inclusive, eu vou começar falando disso, dessa questão da diagramação, a Lígia, que está aqui, né, inclusive na hora, tá comentando aqui, grava gata, ela comentou. A Lígia conversou bastante comigo e ela me passava coisas que ela conversava com você, para mim pensar, né, na diagramação nas que eu vou chamar aqui de, enfim, das instâncias narrativas ou das diferentes vozes que o texto carrega, Perfeito. porque uma das nossas ideias era conseguir trazer essas vozes diferentes para a diagramação mesmo, né? Para que o leitor conseguisse ter um pouco essa dimensão, não no sentido de explicar, né, o que, mas no sentido de conseguir perceber, tá, aqui é o autor falando, aqui é o personagem, aqui é a rubrica, mas não necessariamente também, porque essas coisas se confundem. Enfim, como que é isso para você? Você tem uma voz da autora ali, né? Fato. Falando. Sim, sim. Eu acho que até pela questão da temática, né? E aí pensando que forma é conteúdo, conteúdo é forma, né? E das questões que eu fui sentindo ao escrever a peça. Eu achava que isso também tinha que estar, de alguma forma, no texto, não necessariamente na voz de um personagem, né? Talvez do narrador, da própria autora, né? Essa autora que ela é ficcionalizada também, né? Ela está dentro desse escopo também, né? Não tem como não perder isso. Mas ao mesmo tempo eu queria me colocar, né? Sem talvez essa máscara do distanciamento com a obra, né? Às vezes a gente fica naquela coisa, eu estou escrevendo essa obra, e aí às vezes eu me coloco num distanciamento. Não, queria também deixar evidente as questões que pululavam dentro da minha cabeça naquele momento, né? De um tema que não me é um tema da minha rotina, né? Entre aspas aí, né? Na conversa a gente pode explorar mais isso, mas como que eu poderia deixar assim evidente também as questões que estavam me provocando, né, no próprio fazer, né, dramatúrgico, na própria escrita, como até uma metadramaturgia, né, pensando aí, não sei se a gente poderia usar esse termo, né, enfim. Não sei se eu consegui responder, mas existem várias camadas, várias vozes, né, que perpassam essa obra, A né. gente vai criando Curioso, conceitos aqui na conversa. Manda ver. a gente não tem muito embasamento aqui, mas é uma intuição intelectual, vamos dizer assim. Total, mas eu Então, acho que isso é. Desculpa te interromper, não, pode seguir, Marcos, pode seguir. mas eu acho que isso é muito assim, para quem não tem tanto contato com dramaturgia contemporânea, talvez até quando vai ler, né, um texto contemporâneo, se assuste um pouco, né, porque está acostumado com a ideia do drama, de personagens dialogando, cena, ato e coisa assim, daquela dramaturgia mais clássica. E a dramaturgia contemporânea tem esse lugar de que cada autor, cada autora vai criar suas regras, assim, né? Eu que crio a minha Exato. regra e o leitor vai ter que lidar com essa regra, né? A Então tem gente se muito isso. acha, né? Usando um termo assim, o autor ele se acha, né? Ele tem. Mas eu acho que todo o processo de criação, eu acho que você falou uma coisa importante, né, da dramaturgia contemporânea,
o quanto ela quebra com as estruturas ditas mais tradicionais, né? Seja do diálogo, seja da rubrica, né? Ou, enfim, você tem uma quebra disso, né? Claro que, evidente que eu sempre sinto que isso está dentro, né? De alguma forma, você tem esse fantasma ainda dessa estrutura dramatúrgica. Eu não sinto que a gente rompe totalmente, né? Eu acho que sempre tem uns ecos, assim. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas eu sinto que é um outro, pede uma outra postura diante do texto, né? E até uma composição junto com aquele quem lê, né? Junto com quem vai ler, com o seu interlocutor, seja o espectador, né? Seja quem vai montar, seja quem está lendo, né? Essa dramaturgia também tem espaço para que essa pessoa, né? Esse interlocutor, ele também crie relações com esse texto, que não é fácil, né? É curioso porque a minha mãe, ela é artista, ela é do teatro, mas ela vem de uma escola mais tradicional e toda vez que ela lê algum texto meu, ela diz, é muito difícil, como que a gente iria encenar isso? Nossa, e a questão da teatralidade? E aí eu falo, olha, isso não é problema meu, brincando, né? Uma brincadeira, não é problema meu, quem vai Quem for resolver, quem vai encenar montar. que se vire, né? Exato, exato. É Eu claro, é gosto uma muito. piada, né? Pode Eu falar. gosto muito de dramaturgia que não propõe soluções, mas pelo contrário, propõe problemas, né? Para quem vai montar, enfim, já essa palavra de novo. Para quem for encenar, se for encenar, que também não acho que precise ser encenado para ser válido enquanto dramaturgia, mas se alguém vai Perfeito, encenar, lide com esse problema, né? Só, perfeito. se vira. Sim, sim. O Márcio está dizendo aí, o Márcio aí que está assistindo disse, os atores que lutem. Eles que lutem. Eu Eu acho, acho que eu, tem. eu acho que tem Pode esse falar, Márcio. lugar do. Primeiro, que a gente já falou um pouco retomando isso, que eu acho interessante também dessa transição, que é na escrita dramática mais clássica, tinha esse lugar do autor ficar ausente, né? O autor tem que sumir, porque quem Uhum, tem que dizer é a própria situação dos personagens. Então, quanto mais invisível, imperceptível for o autor, melhor é o texto. E aí que a dramaturgia contemporânea tem um processo assim de descoberta do autor, né? Não, pera, eu não vou fingir que eu não estou aqui, não só não vou fingir, como vou me colocar cada vez mais, assim, né? Assumir que eu estou aqui e usar isso como um recurso poético, né? E o seu uhum, texto usa bastante isso, né? Porque quando uhum. você começa a ler, não sei se numa primeira leitura, talvez, mas quando você lê mais de uma vez, você começa a perceber, assim, que você fala, pera, mesmo que seja né, não a autora você necessariamente, mas uma autora, uma escritora ficcionalizada, mas que está se colocando ali, né? Pera, sou eu contando essa história, eu tenho minhas dificuldades, as minhas incertezas, tem até uma impossibilidade de eu contar essa história sem ser a partir da minha experiência, né? Tem um pouco esse jogo, né? Sim, sim, tem. É desvelar esse lugar, né? E aí é interessante, né? Porque é como se a gente estivesse também fazendo dentro da própria obra um diálogo sobre essa obra, né? Então, no fazer, você já dialoga sobre. Meio esquizofrênico, né? Fiquei pensando muito, gera uma certa esquizofrenia, né? Mas é esse diálogo que. A gente tem esses diálogos internos, né? Quando vai construir um texto, num processo criativo. Hoje a gente tem toda essa discussão também daquilo que eu posso dizer, né, e o lugar de fala, enfim, né, e todas essas questões que vêm que são extremamente importantes no que a gente vive hoje, né, e claro que isso também acaba refletindo por exemplo, no meu processo criativo, por exemplo, né, eu sempre estou me questionando, né, essas certezas, essas verdades, né, a gente conversava ali no Insta naquela pré-conversa, né, em relação à live, e o quanto a gente tem que se deslocar um pouquinho, né? E eu acho que é importante trazer isso para o texto também, né? Ter como se fosse esse diálogo interno. E aí parece que o Tadeu comentou uma coisa aqui que acho que vai ao encontro do que a gente está falando. Que ele está falando que essas quebras elas já são bem comuns
nas artes há mais de um século, se a gente for pensar na própria vanguarda lá do século, né, do começo do século XX. Mas na dramaturgia isso ainda parece assustador. Né? Comenta, Tadeu, dramaturgo também. Estudou comigo na SP, vou contar aqui, Tadeu aí, Ah, que tem sempre a povo da panelinha da SP, SPET. né? A panelinha. Eu não sei dizer qual das turmas de dramaturgia eu fui, mas eu fui de uma turma. Ah, você foi também, você, o Você povo foi da da. efêmera SPET, ou não? Sim, eu, a Lígia, a Pamela, o Aleixo. Você foi da primeira turma da SP? Sim, fui da primeira junto com o Foi Tadeu e duas, 2010 ou não? 10, 2010. 2010, quando fundamos, fundantes ali, né, Lá no da Brás, vocês SPET. estavam no Brás No ali. Brás, exatamente, estávamos no Brás. E dessa geração saiu uma galera muito boa, né? Essa geração, puxa, 10 anos já, né? Como passa. Tem a Dione Carlos, né? Que eu me sinto muito identificada com a Dione Carlos, né? Uma dramaturga importante, que foi também da primeira turma, colega querida. Maria Chu também, né? Que também está aí, enfim, são pessoas muito queridas e que eu tenho assim também como referência na dramaturgia contemporânea, né? É legal essa provocação que vocês fazem na efêmera, né? O autor está vivo, né? Porque às vezes a gente lê muita coisa de quem já está morto, não que não seja importante, né? A gente tem que ler, mas ler o que está sendo feito agora é necessário, né? É importante valorizar o que está sendo produzido hoje, né? Então, eu também queria parabenizá-los por conta desse projeto do, né, autor, o autor está vivo, né? Eu acho que dá um reconhecimento, né, para a gente que está escrevendo nesse momento, né? Enfim. E o teatro tem essa dificuldade. Quando eu acho que ela está cada vez menor, vem uma onda de montagens do Chekhov e do Ibsen e do Shakespeare, que obviamente são dramaturgias incríveis, só que já foram montadas, né? Assim, não uma, não duas, não três, não 100, não 1000, não 5.000 vezes Sim, no mundo. Então, eu acho que é importante a gente também fomentar essa dramaturgia contemporânea, né? E não só do sim. dramaturgo que escreve em processo, né, num contexto de grupo, pelo menos em São Paulo, que é onde eu tenho mais conhecimento, mas acho que no Brasil todo tem, né, forte essa coisa do Uhum. grupo, e que muitas vezes os grupos têm seus dramaturgos, suas dramaturgas, mas não nem sempre tem esse dramaturgo que escreve sozinho. Quer dizer, tem, mas ele não tem espaço para publicar, então ninguém lê, enfim, e aí fica nesse ciclo, né? Mas Sim, sim, estamos aí humildemente tentando colaborar para esse cenário se alterar. Vamos sim. ver. Não, Espero. perfeito, uma jornada importante, né, também publicar, né, dramaturgia, porque não tem muito espaço, né? Acho que hoje você tem mais editoras que estão olhando, né, para essa produção dramatúrgica, mas ainda é um mercado a se explorar, né? E também na formação de leitores, né? Fico pensando também, sou educadora, a gente pensar nessa coisa, né, da relação com o texto dramatúrgico, né? É importante, né? É um referencial aí formar leitores também, né, em relação à dramaturgia, né? Porque tem um modo de operar dessa gramática, né? Dessa linguagem. E Enfim, é uma linguagem que tem muito potencial, no meu ver, para lidar com a contemporaneidade, né? O próprio Sarrazak, que é um dramaturgo, um pesquisador de dramaturgia, que às vezes é visto como um cara que defende o drama, assim, mas no fundo ele mesmo diz, né, que o drama hoje, que ele ainda chama de drama, é uma das formas mais livres de escrita, assim, né? Então, é uma escrita que consegue dialogar com enfim, com todas essas questões e tecnologias e vozes da contemporaneidade, né? Até com essa sim, abordagem performativa, que tudo é performativo, né? Tudo está sendo visto do ponto de vista performativo e talvez
a dramaturgia seja uma literatura performativa já por natureza, né? No sentido de uma literatura que pede uma ativação, que pede corpo, que pede voz alta, né? E, e acho que isso tem muito potencial. Sim, sim, Portanto, concordo com leiam, você. né? Inclusive, já aproveitar o texto da Ana, que está publicado, está lá no site da editora, o link na bio, e é um dos textos que estão disponíveis gratuitamente. Então é só clicar Leiam, lá e baixar e ler. É uma lê, facilidade incrível. comenta, critica, diz isso não tem nada a ver, né? Eu fico esperando, às vezes eu fico esperando. Não, é muito interessante a reação das pessoas, né, para esse texto. E esse texto, pegando esse mote aí, e você sabe que eu não revi esse texto desde que a gente publicou, faz um ano, né, que a gente publicou o texto, foi o abril do ano passado, eu não lembro agora exatamente, Eu acho que Marcos. foi final de 2019 ou comecinho de 2020. A gente já estava na pandemia, eu lembro que a gente já estava na pandemia. Ah, então foi Quando começo de 2020. saiu, acho que foi comecinho aí de 2020. E eu deixei esse texto, né? Saiu, né? A minha relação com os textos também, isso é muito interessante, né? Também da gente pensar. E aí, agora com a história aqui da live, dessa nossa conversa, eu fui reler o texto. Falei, gente, a gente vai falar sobre a obra, eu preciso ler a obra. Eu escrevi a obra, calma lá, são 4 personagens, comecei a pensar um pouco na estrutura, relembrar, né? É como Uhum. se eu tivesse parido aí um filho e tá aí, né? E o filho se perdeu, tal, né? Não voltei a ler depois que a peça foi publicada. E aí reler a peça no contexto que a gente está, opa, derrubei aqui. No contexto que a gente está, foi muito curioso, sabe? Porque era como se eu não tivesse escrito essa peça. Eu tive um estranhamento com a peça. Olha que coisa, né? Desse distanciamento mesmo. E aí eu comecei a relembrar meu processo criativo, né? Como é que foi esse processo criativo? O que, que me levou a escrever? Né? Quais foram as motivações, as provocações, né? O que estava posto ali para mim, né? Para criar isso, né? E aí foi muito bacana. Então, também queria agradecer que essa live me deu a oportunidade de Ler a si revisitar o própria. texto. Inclusive, o Márcio faz uma pergunta aqui, talvez lá nesse sentido, Ana, a latinidade e o feminismo é algo muito presente em seu trabalho. De que forma essas referências aparecem nessa sua obra? Olha, primeiro que essa obra. E será que é uma conexão geral ou é a Ana que está com problemas de conexão? Será que estou sendo ouvido nesse momento? Oi. Internet. E você caiu para mim, eu caí para você. Então alguém caiu, mas acho que agora voltou para Tá, todos. respondendo a pergunta em relação ao feminismo, nossa, eu militei 15 anos no movimento feminista, né? Quase o feminismo está muito inserido, né? Hoje eu tenho várias críticas, olha, cá entre nós aqui, né? Não vou deixar de ser feminista, mas eu olho o feminismo por um outro prisma hoje, né? Eu acho que nessa obra, claro, quando eu faço a escolha estética, né, de colocar 4 mulheres, de dar voz a essas mulheres, né, a gente tem 2 jovens, tem uma mulher mais anciã, né? Enfim, tem uma variedade aí também de gerações. Então, eu também já estou me colocando, né? Já tenho uma escolha estética, né? Tem uma cineasta que eu gosto muito, que eu estou super assim apaixonada hoje em dia, que é a Marta Missários, que é uma cineasta húngara, que ela vai dizer o seguinte sobre a obra dela. Ela vai dizer que ela sempre vai colocar as mulheres como protagonistas, que isso é uma opção estética dela. E vai olhar essas mulheres dentro das suas questões ontológicas. E aí, quando eu li isso, eu falei, cara, nunca tinha pensado dessa forma, mas eu acho que a minha obra, o meu processo criativo, ele passa por esse olhar, né? Então, quando o Marcos perguntar como o feminismo vem, eu acho que
é trazer essas mulheres, trazer essas vozes, né, e ter esse olhar, né, para o lugar, né, o que essas mulheres, enfim, vivem, passam, enfim. Então é óbvio que eu vou procurar evidenciar, né, naquilo que eu produzo, essas questões ontológicas das mulheres, né? Não tem como, não tem como, né? Em relação à latinidade, nesta obra particularmente, né? Eu acho que eu estou olhando para outro lugar. Claro que é engraçado, né? Quando a gente olha lá para o Oriente Médio, eu não sei, eu sinto às vezes algumas. É até estranho falar, mas às vezes eu sinto algumas identificações, eu me identifico com muita coisa ali, né? Eu te contei um caos, né, do meu processo de visita à Turquia, que me gerou um incômodo tremendo. Eu percebi o quanto eu era, né, naquele momento, isso foi em 2006, super preconceituosa em relação aos muçulmanos, né? E me vi sendo confrontada por uma feminista do Egito, que olhou para mim e falou: Meu, você acha que nós, muçulmanas, né, somos fundamentalistas, não temos liberdade, que tudo é imposto? Você já olhou para a América Latina? Você já olhou para essa questão, por exemplo, da ascensão, né, dessa união entre as igrejas evangélicas e uma política? Como é que você está olhando para isso? Olha, eu leio um monte de coisa sobre isso, né? Aqui longe eu estou lendo. Como é que você vê isso? Você não acha que, ou você acha que o fundamentalismo só está no mundo muçulmano, né? No mundo ali no Oriente Médio. Então, como que é para você, né? Só para fazer a contextualização, na Turquia eu fui fazer um curso sobre fundamentalismos, né, para mulheres jovens. Naquele então eu era uma jovem feminista. E isso me colocou. Eu não soube responder na hora, mas isso me provocou de um jeito muito interessante, né? Porque todas as minhas referências, inclusive artísticas, colocavam os muçulmanos, né? Ou, entre aspas, aí a gente usa a palavra xiita, né? Quando a gente fala xiita, bom, xiita é uma linha, né, do Islã, enfim. Tem nada a ver com o termo que a gente usa, né? Claro, enfim, se a gente usa no sentido mais pejorativo da coisa, né? Mas o que eu queria dizer com tudo isso é que essas provocações, de certa forma, eu sinto que veio vamos dizer assim, veio a me levar, não sei como eu digo isso, a esse processo da cartografia para uma oliveira, né? Que não começou agora. Eu escrevi essa peça em 2018, mas eu estou te contando uma coisa em 2006. Isso sempre me deixou, sabe, angustiada. E eu pensava, qual que é a minha posição em relação a isso, né? Como que eu olho para isso, né? Enfim, não sei se eu viajei aqui, não sei se eu consegui responder, mas É, são questões que nos movem. eu acho que a coisa da latinidade, né, de você falar, olho para os conflitos do Oriente Médio e se identifica de alguma forma, talvez tenha a ver com esse estado de guerra que a gente viva, né, na América Latina, assim, que Sim, vem desde a colonização, né, inevitavelmente, mas que é de certa forma a gente se acostumou com o estado de guerra, né, tanto do sim. Estado contra as pessoas e todos os tipos de violência, assim, É que a que são gente as até violências. naturalizou, né, um pouco esse estado de guerra e que, na verdade, ele não é normal, né? E quando você sai do Brasil, Perfeito. você percebe que não é normal viver com tanto medo, não é normal ter tanta violência, não é normal ter tanto assassinato. Polícia matar, então, tudo bem, a gente não acha normal, mas a gente já meio que vê com tanta frequência aqui, né, que parece que é uma coisa que realmente acontece. E não acontece em todos os lugares, né? São lugares específicos, e entre eles a América Latina muito, né? Um Sim, lugar de acho que muita você falou um violência. pouco. Sim, acho que você tocou numa questão que é isso, porque em 2018 eu falei, não, eu tenho que escrever sobre isso. Eu já tinha várias anotações, já tinha lido um monte de coisa, assistido filme, inclusive deixei até aqui duas referências. Eu adoro quadrinhos, tá? Então, quem quiser Nossa, ler, por nossa, favor, leia.
Esse quadrinho é maravilhoso, chama Habib, acho que o Márcio que está assistindo a gente, ó, Greg Thompson, bom, quem sabe inglês aí melhor pode... e é um quadrinho maravilhoso que conta uma Bem fininho, história né? O super livro. fininho, mas é lindo. Ele fala sobre a questão do Islã, da questão muçulmana, mas ele vai trazer uma mulher como protagonista e ela passa assim, são várias épocas, né, que ela vive aqui, né? E é maravilhoso. E aí, outro livro que me inspirou muito é esse aqui, que é do Joe Sacco, não sei se vocês conhecem, é um cara maravilhoso. Ele faz reportagens em quadrinhos, né? Então, não sei se vai dar para ver aí, tá? E ele visitou lá a Palestina, enfim. E ele tem uma série de quadrinhos que falam sobre isso, né? Como que a gente diria assim? HQ jornalismo, jornalismo HQ, né? Então ele trabalha com isso. E foram obras que me inspiraram muito, né? Mas quando eu cheguei ao ponto de falar, putz, eu estou pesquisando, estou lendo, estou vendo um monte de filme, documentário, eu assisti muita coisa, né? A gente vai em busca também. Acho que o trabalho do dramaturgo também é um trabalho de pesquisa, né? Não tem como fugir disso, né? E aí você falou sobre a questão da América Latina, da violência, e o momento que eu falei, eu preciso escrever, sentei a bunda na cadeira e falei, vou escrever, foi quando a gente teve aquela situação que, infelizmente, a gente está vivendo várias situações muito parecidas, né? Que foi a questão da Ágata Vitória, né? Lá no Rio, né? Que, enfim, morreu de forma extremamente violenta, né? E uma criança. E aí, a partir daquilo, eu senti, eu preciso escrever, né? Sobre essa questão das injustiças sistêmicas, né? Que a gente vive, né? E falei, puxa, ainda é difícil de eu falar sobre o contexto brasileiro. Ainda quero escrever algo, né? Sobre o que a gente viveu, está vivendo no Brasil, mas eu não me sentia confortável de falar sobre o Brasil, né? E aí eu falei, puxa, eu vou falar sobre a questão do conflito, né, e do corte das oliveiras, né, em território invadido, né? Acho que dá para fazer uma cartografia disso, né, e pensar nessas violências e nessas injustiças sistêmicas, né, e nessa relação, né, que é o que você falou, a gente não olha para o que a gente vive como uma guerra, né? A gente às vezes acaba minimizando, talvez, né? Essa questão. Então, isso, na Inclusive, verdade, foi. Pode falar. não, inclusive o Tadeu escreveu aqui um tempo atrás, ler essa obra no atual contexto da faixa de Gaza faz um terrível sentido. E há algo ali no seu texto que também me leva direto a alguns relatos sobre o massacre de Jacarezinho. Enfim, é Exato, exatamente o que a gente está falando aqui, né? exato. E aí eu fico pensando muito naquilo que o Borges fala, né? E do cartógrafo do Borges, né? Que é maravilhoso. Bom, eu tenho uma relação com o Borges muito esquisita. Às vezes eu amo, às vezes eu odeio o Borges, né? Jorge Luis Borges, aí latinidades argentinas. Eu sempre amo, mas talvez algum dia eu odeie também. Então, vou deixar em Que eu aberto tive. a possibilidade de Que eu odiá-lo. não vou falar o porquê que eu cheguei a odiar o Borges, deixa cada um no seu processo. Mas, mas eu diria que o Borges, ele fala essa coisa do cartógrafo, né? De que, enfim, tinha um cartógrafo que queria, enfim, foi fazer a cartografia de um lugar distante, mas, enfim, ele acaba, né? Cartografando o próprio local que ele vive, né? O próprio território que ele vive. Ele vai lá no distante, ele vai longe, né? Mas ele acaba cartografando tão bem onde ele vive, né? Acaba ali fazendo essa descrição, enfim. Então é interessante esses movimentos, né? De você sair, voltar, para também poder entender, né? Eu não acho que a arte tem que ter aí, né? Eu não acho que ela tem que estar a favor de nada, tá? Assim, né? Assim, é óbvio que quem escreve, quem cria, tem um posicionamento, né? A gente
tem posicionamentos, tem ideologias, nem hoje eu estou com um problema em relação à palavra ideologia, mas a gente tem posicionamentos de mundo, não tem como, né? Você se desassociar disso, né? Mas, por exemplo, na cartografia, nesta obra, eu queria também me desafiar nesse lugar. Na verdade, eu não consegui fazer uma coisa nesta obra, que eu espero que alguém o faça um dia, que Hum. é dar mais vazão ao jovem soldado, a esse personagem, né? Eu acho que eu poderia, agora brincando aqui, né? Ter trazido mais esse lado dele. Ó, eu vou ler um trecho muito curto da peça, Ok. mas que você escreve assim: não tenho compromisso com Aisha, nem com o jovem soldado, nem com o rigor das informações. Há uma certa pulsão, mas não existe qualquer pretensão à verossimilhança. Quem está falando nesse momento? É a Ana ou é Ai, uma instância ficcional que narra a história olha, boa pergunta, hein? Olha, pergunta aí eu queria me filosófica? eximir. Brincando aqui, eu falar, eu queria me eximir da responsabilidade, né? É, não, e Na só brincadeira. contextualizando, né? Isso está escrito no meio da peça, assim, Sim, não é uma rubrica que está antes, não, 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 faz parte não. ali da Sim, narrativa, sim, né? exato. Eu acho que assim, eu queria deixar evidente, claro, também tirar, não é tirar o meu da reta, não é essa brincadeira, né? Mas que, claro, tem uma pesquisa, né? Tem uma busca, até brinquei com você, negócio de testemunho, né? Você falou, mas como testemunho, né? Enfim. Mas eu acho que tinha uma busca de tentar, como que eu posso dizer isso? Buscar essa verossimilhança, mas óbvio que isso é uma viagem, né? Porque é uma viagem também, né? Você falar, tudo bem, eu acho que é uma viagem. E, ao mesmo tempo, eu queria mostrar algumas contradições dos personagens. Algumas não, todas as contradições que eu pudesse evidenciar, né? Mesmo da personagem que denuncia a própria família, né? E aí os homens são levados, né? Enfim, porque a questão que eu acho dos conflitos, seja o que a gente tem aqui, seja o que a gente tem lá, no mundo atual, ou nem tão atual, envolve muitas camadas, né? Da gente não ficar, por exemplo, quando a gente vai falar da relação dos palestinos, né, com os judeus, ou né, toda essa questão. Existem outras camadas, né? Tem muitas camadas aí. E então eu falei, cara, eu não posso totalmente me colocar a favor dessas mulheres. Dizer que eu concordo com tudo que elas fazem, entende? Eu não sei se eu estou viajando aqui. Pode parecer uma coisa até meio. é, Como que eu diria? Simples até. Mas eu também queria trazer algumas contradições para o texto, né? E dizer que eu também estava brincando, né? Porque quando a gente coloca os personagens ali, a gente também brinca ali, né? A gente também vai entrando no jogo do que é possível, que conflito é possível eu trazer, enquanto dramaturgo, né? O dramaturga. Porque tem o cerne do conflito que embasa a dramaturgia, né? Ou dessas questões existenciais, né? Enfim. Mas não sei se eu consegui te responder, às vezes eu dou umas viajadas, você pode me cortar, viu, Marcos? Não, sem problema. É, não, não era Eu nem tô uma pensando pergunta, junto, assim, eu não tenho para ter uma resposta. resposta. Era mais nesse sentido que volta aquilo, né, do autor se colocar presente, embora não necessariamente é o autor, porque pode ser ainda um narrador ficcional, né? Mas eu gosto muito desse trecho específico, que tem outros momentos que acontece isso, que fale, ó, eu tô mostrando esses personagens, mas também não tenho compromisso em eles parecerem verossímeis, não tenho compromisso em eles serem, né, bons ou maus. Eu tô aqui inventando coisas assim que não são totalmente inventadas, porque, né, a gente colhe Sim, materiais, eu sei que você colheu relatos reais e tal, mas a partir do momento que eles estão, né, numa dramaturgia, eles
são ficcionais, né? E eles têm, assim, Exato. é isso, eles não têm obrigação de ser verossímeis, né? Você não precisa Sim, acreditar neles se você não quiser. exato. Não leve tão Até a porque, sério, porque até não porque leve eu tão a acho sério. que é É que um tem. pouco impossível, né? Assim, por mais que a gente estude e busque relatos, entrevistas e tal, a gente nunca vai conseguir, primeiro, pensar exatamente como qualquer outro pensa, né? Isso é uma impossibilidade, a gente nunca acessa a subjetividade do outro. E mais ainda quando o outro faz parte de uma cultura tão distinta como é o caso, né? Como você, mesmo você como mulher, vai compreender o que se passa na cabeça de uma mulher palestina, e não só palestina, como da área rural da Sim, Palestina, que sim, está vivendo o conflito, que vive perto da fronteira com Israel, e etc. sim, Então sim. é uma aproximação, né? Uma incerteza, é Exato, um tatear o outro ali, né? exato. Acho que você falou uma palavra que é fundamental, incertezas. Eu acho que esse movimento que tem no texto, né, que você fala, seja dessa autora narradora, quem, né, o nome que a gente for dar para essa voz que vem e também questiona. Eu, particularmente, quando eu li uma parte esse final de semana, eu gostei, eu falei, nossa, isso aqui é interessante, quando fala, vou chamar os organismos internacionais, sabe, vou chamar a Anistia Internacional, e essa coisa dessas instituições, né, que vem ali para mediar o conflito, né, claro, tem um quê de ironia ali, mas eu achei bom essa coisa, sabe, brincando agora, mas eu acho que você falou a palavra incerteza, e eu acho que a todo momento eu ficava pensando nisso. Eu também tenho que trazer a minha própria incerteza em relação a esse texto, né? Em relação a isso, né? Ó, não acreditar muito, né? Ficar nesse jogo, né? É, e ontem, particularmente, fui assistir um filme. Eu sou um pouco cinéfila, tá? Um pouco não, bastante, assim. Aliás, eu acho que é curioso isso. Eu acho que eu vejo muito mais filme do que peça. Bom, ultimamente, óbvio, né? Diante do nosso contexto Inevitável. É. pandêmico. É. E aí eu assisti um documentário ontem, que aliás é de um cara maravilhoso. Não vou lembrar agora o primeiro nome dele, mas o segundo é Rossi, é um italiano que trabalha com documentários, mas brilhante. E ele tem um documentário que chama Noturno, que ele vai mostrar os conflitos ali na fronteira da Turquia com o Irã, enfim. Mas é de uma coisa assim tão bonita, porque ele não entrevista as pessoas. E aí eu fiquei fazendo um paralelo com a minha peça, né? Ele não entrevista. Ele acompanha as pessoas, né? Porque às vezes você tem documentário que a pessoa fala com a câmera, mas é como se fosse um retrato da paisagem, né? Das ações ali daquelas pessoas, que elas estão em ações rotineiras, né? Cotidianas, né? De trabalhar, cuidar da casa, rezar. E ao fundo, o tempo todo, você fica ouvindo sons de tiros, né? E claro, a leitura da Lígia é maravilhosa aí que ela fez do trechinho, né? Você fica o tempo todo ouvindo o som dos tiros, e aquilo é dissonante, né? Aquilo te causa, ele não precisa dizer nada, mas está o tempo todo, a guerra está ali presente, né? Como você falou da questão do jacarezinho aqui no Brasil. Então a guerra tá, né? Tá aqui, ó. Né? É muito louco. E aí eu falei, caramba, queria ter feito isso na minha peça, sabe? Será que eu consegui? Né? Não, o Rossi é brilhante, né? Mas essa coisa de ficar ecoando. E aí, quando eu vi a leitura, quem não viu, assista a leitura da Lígia aí no curtinha aí a chamada do texto da cartografia aí. Eu achei muito legal o que ela fez, né? Porque tem um eco, né? Tem essa coisa de ecoar essa violência, ela tá ali presente o tempo inteiro, né? No cotidiano, enfim. Enfim, Falando em viagens aqui. Lígia, se passou lá atrás, mas retomando, ela falou: acho que essa perspectiva feminina diante dos conflitos na Palestina é feminista por si só, que inclusive, né, são três personagens, né, femininas, mulheres que estão, se eu não me engano, são três, né, que estão na peça. Sim, E quatro, né? são Acho que são quatro. quatro.
Ixi, olha eu falhando aqui. Não, e eu aqui, olha eu aqui, a autora não tem apropriação do próprio texto. Não, são três, não são quatro. Ó, vamos lá. São duas Aisha, jovens. Aisha, isso. Aisha é a primeira. Aí Saba Abu, E tem a mulher da casa e tem uma senhora que busca hum, algumas coisas nos a escombros. velha senhora, tá. Abdala, Isso, Saba Abu, Aisha e velha isso, senhora. exato. E aí, e o jovem soldado, né, que vem aí como. São quatro. Muito legal isso que a Lígia falou, né? Eu acho que só de você trazer essas vozes, né, ou de evidenciar, né, diante do contexto ali, já tem um posicionamento, né? Você já tem ali um posicionamento, diria, claro, feminista, né? Uma questão estética, né? Eu acho que eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, por que que eu não coloco homens como protagonistas? A outra peça que foi lançada lá no tempo da SPET, a gente fala SPET na brincadeira, né? Chamava Esterectomia, né? E essa peça eu escrevi em segunda pessoa, fala sobre a questão do, não vou falar um mito, né? Mas da Lilith, né? E aí também, claro, né? A personagem principal é feminina, né? Então tem uma escolha estética, né? Não tem como ali, né? Enfim. Muito legal esse papo, hein? Tá me fazendo movimentando aqui. É bom o papo que Vai, movimenta, né? você Que vai a gente escrever o não tá. Cartografia para Oliveira 2? Olha, eu quero escrever agora. Até falei para a Lígia, contei para ela o que, que eu estou fazendo agora. Eu estou pensando numa peça que chama Clitopolítica. Não sei se vai ser esse o nome, né? Clito de clitóris, né? Política de política. Não sei se é esse que vai ser o nome. Mas o mote, ninguém roube a minha ideia, hein? Quem está assistindo aí, porque eu sei que tem um monte de dramaturgo assistindo. Vai Todos ficar vocês são gravado, dramaturgos. hein, gente? A gente tem que comprovar que a ideia é dela. Pronto, não, mas pode se apropriar. Hoje em dia, o contemporâneo que é a cópia da cópia, né? A gente constrói a partir da cópia, né? Não tem isso da autoria, né? A autoria vai se perdendo. Mas eu estou pensando nessa peça, que na verdade o mote, não sei se vai ser, nem sei se como é que vai rolar, só estou anotando coisas, né? Que seriam então mulheres que piram nessa coisa de raptarem pessoas, sei lá, não sei se vai entrar nisso, para fazerem cirurgias e transformar os órgãos genitais em clitóris. Então, por exemplo, o seu pênis ia virar um clitóris, minha vagina ia virar um clitóris. E é como se fosse uma ação guerrilheira, entendeu? Assim, e o ânus virar um clitóris, enfim, fiquei pirando nisso, eu tô pirando Uma nisso, não sei o que vai dar. clitorização geral, assim. Isso, uma coisa, nossa, uma coisa assim. E aí eu comecei a ler sobre biologia, se isso é possível, né? Ver como que, a verossimilhança, a maldita verossimilhança, quem foi que inventou isso? É o povo teóricos da literatura, por favor. Né? Mas eu estou nessa piração, eu não sei o que vai acontecer com essa ideia, mas é uma ideia que está, sabe aquelas ideias fixas? Acho que todo mundo tem, né? Todo artista tem algumas noias, né? Utilizando o termo bem. Eu sinto que tá todo mundo, talvez pela situação, assim, brasileira, mundial, tendo umas ideias um pouco ficção científica, assim, não sei, Total, total. né? Porque parece que a gente está revivendo aquela coisa 1964, Fahrenheit, Admirável Mundo Novo. Então tá todo mundo, né, vendo essas distopias acontecerem, falando, nossa, a gente precisa criar outras ficções científicas para lidar com essa Sim. situação que É, tá meio bizarra, né? Sei lá, não sei, exato. tô intuindo aqui, mas parece que tem esse movimento, né? Sim, sim, eu acho. E é uma forma também de você dar vazão a algumas questões, né? Isso está falando, né? A gente está muito confinado. E a coisa do clitóris, vou contar aqui uma coisa curiosa. Bom, eu já tenho uma certa idade, né? E venho pensando muito no meu momento da menopausa. Agora, momento mulher, confessando aqui o processo de envelhecimento também. Mas eu descobri, curiosamente, que com o passar dos anos, o clitóris cresce, né? Já tem uma teoria em relação a isso, né? E, enfim, você acaba perdendo
enfim, vou usar aqui um termo que a gente nem fala assim, mas a gente se acaba perdendo a sua, vamos dizer assim, habilidade reprodutiva, enfim, e ganha de antemão um clitóris maior para te proporcionar o quê? Mais prazer, mais orgasmos e tal. Bom, essa é a minha viagem, tá? Eu li sobre isso, estou lendo sobre isso. Então, fiquei pensando muito sobre isso, né? Quanto a gente tem que valorizar essa questão É biológica. um ganho que a maturidade dá, assim. Isso, eu fiquei pensando nisso, falei, gente, mas olha, eu não vou preciso mais me preocupar com a questão reprodutiva agora, né? Eu posso só não que eu não foque no prazer, claro que sim. Ah, tem uma coisa, a minha dramaturgia também fala muito sobre a questão da sexualidade, né? De uma maneira assim, sempre vem algumas questões, eu sempre olho para isso. Mesmo nessa peça né, que a gente está falando sobre um conflito, né? Também vem. Mas eu fiquei muito impactada com essa história. Gente, olha, a gente está falando sobre teatro e chegou no clitóris, né? Um caminho aí, né? Do Um conflito percurso. Israel e Palestina, fomos pro clitóris. Eu acho que o clitóris resolveria tudo. Por isso que eu queria criar uma clitopolítica. Acho que se as mulheres colocassem. A gente tem aquela brincadeira, coloca, né, o pinto na mesa. Desculpa que as pessoas. Não, coloca o clitóris na mesa. Acho que a gente poderia refundar essa brincadeira, né? Que é uma brincadeira machista. Opa, vamos lá, mas, né? Ressignificar tal. Mas eu tô nessa pira, assim. A gente tá numas piras, né? Interessante, assim, né? Bom, eu acabo viajando, você tem que me cortar. Não, Senão... não vou cortar, porque o melhor é deixar você viajar. Eu vou só ler aqui que Ai, a ai. Bárbara mandou. O texto é muito internacional, sem fronteiras, nas disputas por terra e domínio. As lutas têm suas especificidades, mas a raiz é a mesma. Fuego! E a Lívia falou, tá Exatamente. muito gostoso esse papo. E ela também falou, que delícia acompanhar essa cabeça criando, que é a sua cabeça, no caso. Ali já vai comentando tipo fã aqui, assim. E ela falou, Já cria uma cartografia letra, né? 2 pontos. O já não tão jovem soldado. Ela quer voltar pro protagonismo masculino, Lígia. Não, pô. Deixa ele em segundo plano. O Tadeu Alguém pode brincou, fale escrever. Ô, devagar Lígia, pra escreve. eu anotar. Não, ó, fala pra Lígia que ela pode escrever. Pode se apropriar, Lígia. O que o jovem soldado? A gente precisa explorar mais esse jovem soldado. E o Márcio falou, a reação do Marcos foi muito engraçada. É que eu me surpreendi na hora que ela falou da distopia clitoriana. E só para não passar, para não dizer que eu censurei, outro Marcos falou que cosmógrafos como Borges podem até ser de direita. Pois é, às vezes quem viaja muito fora da realidade, às vezes cai em lugares perigosos. Inclusive o Borges Sim, era cego, né? Então, se ele era. fosse de É, direita, talvez é. isso se explicaria. A Olha, relação. eu vou dizer aqui, leia a última, hashtag fica a dica sobre o Borges. Ah, Leia a última entrevista do Borges que ele deu para a Folha de São Paulo, ó, não foi ai, nem que para um medo. jornal da Argentina. Leia! E aí depois você me conta, a gente faz uma live para falar disso. Sério? Brincadeira. Eu Brincadeira, tô não com precisa ler medo de me agora, lê o fundo. decepcionar. Isso. Ó, então vamos caminhar para o fim por dois motivos. Um, porque o Instagram cai com 1 hora. Isso já aconteceu, e aí cai no meio da fala é pior. Então é melhor a gente se É chato, é antecipar. chato. Mas, não sei, você quer falar alguma coisa que não foi falada? A gente foi para muitos lugares, assim, né? Mais Deixa eu sobre ver, a peça, olha, sobre. Eu, puxa vida, eu anotei umas coisas aqui, mas agora já acho que nem faz mais sentido. Eu nem olhei as anotações, isso é uma coisa assim tão. A gente tem que Um papo fazer tão uma outra mais voltada para falar da peça, né? Com mais rigor. exato, a gente pode explorar mais os personagens, aquela coisa, brincadeira, Inclusive, brincadeira. mas uma última coisa que eu falaria é que a coisa da cartografia para uma oliveira, né? E o texto fala de cortar as oliveiras,
que é um ato que os soldados israelenses fazem como forma de dominar os territórios, né? Porque Uhum. colher as azeitonas e tal é um modo de vida, né, nas zonas de conflito. E isso acontece desde sempre, né? E eu vi uma notícia hoje falando justamente disso, assim, de quantas oliveiras estão sendo destruídas nesses últimos dias como parte do conflito, assim. Nossa, Então, até caiu o meu. infelizmente, isso está totalmente atual, né? E, enfim, Sim, isso levaria para mais uma hora de conversa, mas só para deixar registrado, assim, que é muito bonita a relação que a peça estabelece com a oliveira, né? Com esse lugar dessa árvore que demora anos para crescer, que passa por gerações, uma árvore que está há mais de 400 anos e que um soldado vem e corta. E pensar que isso não só acontece como está acontecendo agora, literalmente agora, assim, né? Como sim, como sim. uma arma de guerra, né? Destruir árvores como Sim. uma arma de guerra, assim, uma estratégia de guerra. É, é, é que tem uma invasão simbólica, né? Os símbolos, né, que se destrói, né, dos povos, né? O quanto você desenraiza, né? Você desconecta aquele povo com aquela terra, né? Você corta, ceifa, né? Isso é muito louco. E o curioso que você falou do corte, e que me chamou muita atenção nos relatos, mesmo o Joe Sacco, nesse livro que eu mostrei, né, que ele faz, né, os quadrinhos, eles pedem sempre, opa, para alguém da família cortar a oliveira. Então eles chamam alguém daquela família, né, que tem relação com aquela oliveira para fazer esse corte. Então assim, é algo muito forte, né? Você ceifar, você cortar, enfim, arrancar a sua própria oliveira ali, né? Então é um ato muito cruel, né? Difícil, né? De imaginar. Fiquei me colocando no lugar várias vezes, imaginando, né? É um tipo Porque de essas questões. tortura, né? Exato, exato. Tem uma questão da subjetividade, né? Do seu olhar ali, né? Da sua raiz ali, em relação àquela terra, né? Olha, o papo foi muito legal, gostei muito. Segui o seu roteiro aí, espero que eu não tenha saído. Não, o meu roteiro era justamente deixar você falar. Esse era o meu roteiro, basicamente. Então tá ótimo. Adorei o convite, agradeço a todos aí da Editora Efêmera, principalmente você, a Lígia, né? Figuras aí, enfim, que a gente dialogou com a Lígia, eu tenho um carinho grande, não a conheci ainda pessoalmente, espero que prontamente a gente possa tomar um café, um vinho, conversar, bater papo também sobre teatro, artes e afins, né? Muito gostoso o papo, espero que a galera tenha gostado aí que assistiu, enfim. Total, também espero. Espero que os próximos bate-papos sejam presenciais. A gente vai falar da sua peça do Clitóris presencialmente, daí, quando a gente Vamos, publicar. vamos lá. A gente podia fazer uma tertúlia, fazer uma leitura prévia com comentários aí da E galera. vinho e tal. Perfeito. Total, total. A gente abre para o público também. Então Claro, tá com bom. certeza. Valeu, obrigado a todo mundo que estava aqui. Então, link na bio. Entra no site para ler a peça da Ana, Cartografia para uma Oliveira. Não só agora, como quem está vendo isso gravado. Então, valeu. Tchau, Ana. Até. Até. Tchau, todo Tchau, mundo. tchau, Obrigado, Mari. gente. Obrigada. Olha os Tchau, galera. Até coraçõezinhos aqui. mais. Adorei. Tchau.